vai falar sobre adolescência, sobre ser jovem, né? Ter entre 12 e 20 anos, não é isso. A gente já fez um vídeo sobre infância, hoje a gente vai falar sobre adolescência. Por quê? Porque me interessa, porque eu fui professora há muitos anos, trabalhei com adolescentes durante muitos anos, depois virei terapeuta, né, voltei a estudar e atendo muitos adolescentes, né? Então, que adolescência? A minha, a das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu trabalhei. Eu tenho filhos que acabaram há pouco tempo de sair da adolescência, são jovens, adultos. E esse é um assunto bem polêmico. Eu brinco, olha, perto de mim nunca chame um adolescente, um jovem de aborrecente, porque é o fim da picada. É muito pejorativo, né? Quando eu era adolescente, quando eu tinha 18 anos, eu fazia teatro na escola e eu fiz uma peça que se chama Nossa Cidade, é uma peça americana, e tinha uma fala da minha personagem e ela dizia assim: você se lembra daquele tempo em que as menores coisas da vida pareciam tão importantes que era difícil poder suportá-las? E ela estava falando da adolescência dela, né? E eu estava ainda vivendo aquele momento e aquela fala me emocionava muito. Até hoje eu penso nisso e me vem um suspiro profundo, né? Da intensidade desses anos da vida, né? Assim, como as coisas parecem tão agudas. Depois, quando o tempo passa, você olha para trás e fala: puxa vida, não era tão grave assim, não era tão sério assim, não era tão intenso assim, ou não era tão feliz assim, ou tão triste, ou tão dramático, mas o registro é muito intenso, né? Então, se você está vivendo esse momento da sua vida, a intensidade às vezes pode ser muito difícil de lidar mesmo, né? Os amores, as raivas, as brigas, os rompimentos, né? Parecem muitas vezes que são assim, o fim do mundo, que a gente não vai sobreviver àquilo. Eu fui uma adolescente muito intensa, muito dramática, sou uma pessoa intensa até hoje, mas eu me lembro de falar: meu Deus, como é que eu vou sobreviver a isso? Como é que eu vou lidar com essa situação? E a gente sobrevive, a gente aprende a lidar, dá um jeito. Algumas pessoas não aprendem a lidar, né? A gente vive hoje num mundo onde o suicídio entre adolescentes aumenta muito, né? Em vários países, inclusive no Brasil, né? Então, assim, jovens que acham que aquele momento que eles estão vivendo simplesmente não tem saída, né? Que em um momento de desespero acabam atacando o seu próprio corpo, a sua própria vida, né? Às vezes como uma maneira de chamar a atenção, de pedir socorro, uma maneira muito extrema e muito sofrida de pedir socorro. Outras vezes como um ato realmente definitivo, sem volta, né? Isso é um assunto muito sério, muito grave, né? Esse ano teve aquela série, como era a tradução, 13 Reasons Why, né? Os 13 motivos que levaram uma menina adolescente a se matar. É uma série um pouco, do meu ponto de vista, um pouco caricata, um pouco exagerada, mas de qualquer maneira foi um assunto que veio à tona, né? Houve uma crítica muito grande a isso, porque eventualmente aquilo podia ser um estímulo para pessoas que estavam talvez flertando com essa ideia, e aquilo ali podia ter sido abordado de uma forma leviana, mas de qualquer maneira me chamou a atenção, né, o fato de uma série de TV falar desse assunto, né, que é o suicídio na adolescência. Então, assim, a adolescência não é uma fase chata, não é uma fase feliz, os melhores anos da minha vida, não, né? Assim como a infância não é apenas feliz, né, nem todas as memórias são alegres e doces, e, enfim, para um lugar para o qual muitas pessoas gostariam de voltar ou terem nostalgia a respeito. A adolescência pode ser ainda mais difícil, né? Mais penosa, mais sofrida. É muito importante, se você está vivendo um momento difícil, se você é jovem e se sente isolado, e não enxergado, não compreendido, é muito importante buscar ajuda, né? Um amigo, uma amiga, uma pessoa da sua família, ou um professor da sua escola, ou um terapeuta, caso você tenha acesso a isso, ou alguém que te apoie, alguém com quem você possa conversar. É muito importante não ficar sozinho quando você se sentir muito desorientado, muito perdido. Manda um e-mail para mim, me procura, manda uma mensagem.
pela minha página, porque eu sou uma pessoa muito atenta e muito disponível na medida da minha possibilidade profissional, do tempo que eu tenho. E eu acredito que o sofrimento de uma pessoa jovem é muito intenso e é muito importante que ela possa ser escutada, né? No meu consultório eu trabalho com vários jovens e acredito que o fato de ouvir e escutar aquelas questões que vistas de fora podem parecer bobas, superficiais, mas vivendo, quem já foi adolescente ou quem é adolescente sabe que essa intensidade pode ser muito aguda e a sensação de desesperança pode ser muito sofrida, né? Então é muito importante que você possa dividir as suas angústias com alguém que te escute, né? Se você é adulto e tem filhos adolescentes, tenta lembrar de quando você tinha a idade deles, né? Em vez de julgar e dizer que eles são chatos, são problemáticos, são desafiadores, eles estão fazendo o papel deles, né? O que é a adolescência em termos do nosso crescimento? É o momento de um grande não para uma série de padrões estabelecidos pela família, né? Uma série de valores que te cercam na família, na escola, na sociedade, no meio que você vive, e uma tentativa de dizer um sim para si mesmo, né? De descobrir quem você é, o que você veio fazer aqui, quais são os seus talentos, quais são as suas aptidões, quais são as coisas nas quais você acredita, quais são os seus próprios valores, né? E isso você vai encontrar de diversas maneiras. Então existe aquele adolescente que é muito silencioso, muito fechado, né? Então eu muitas vezes, quando atendo adolescentes, preciso conversar com os pais, e uma das queixas que eu escuto muito, meu filho não se abre comigo, minha filha não compartilha nada, eu não sei o que se passa. Às vezes eu vejo a minha filha chorando no quarto e ela não quer me dizer o que está acontecendo. Ela às vezes não sabe como, ela não sabe como compartilhar, ou ela acha que você não vai entender, e talvez você não vá mesmo entender, porque as questões são presentes nesse momento, são um questionamento que talvez não faça um pingo de sentido para aqueles pais, né? Mas o seu filho está procurando achar o lugar dele no mundo, ele está procurando entender quem ele é, e às vezes ele não tem coragem de te dizer por que ele está sofrendo, por que ele está chorando, por que ele está angustiado, ela, né? Porque acredita que você não vai conseguir compreender os questionamentos, que você vai julgar e achar que está errado. Talvez você vá mesmo, né? Quantas vezes eu já fiz isso com os meus filhos, achei um absurdo alguma situação que eles estavam vivendo, e depois que o tempo passou eu falei, meu Deus, como é que eu fui tão insensível naquele momento? Por que eu não pude escutar aquele ponto de vista e tal, né? Porque meus filhos são rebeldes, porque não me obedecem. Meu bem, se você tem um filho de 15 anos que não te obedece, você tem um problema, porque a questão da autoridade, dos limites, tem que ser construída muito mais cedo, né? Então, é importante estabelecer uma relação de confiança e de abertura, mas também de limites, de leis e regras bastante claras quando seus filhos forem pequenos, porque se você não estabeleceu os seus limites e não pôde colocar até onde você é capaz de ir, até onde você pode ser maleável e conversar, escutar o ponto de vista dos seus filhos e onde é que o não é não mesmo, porque é assim que eu acredito e, enfim, em última instância, eu sou a autoridade aqui enquanto mãe, né, pai, padrasto, madrasta, mãe adotiva, seja lá qual for o papel que você ocupa, ou a pessoa que cria uma criança, tia, avó, enfim, né? Se esses papéis não ficarem bem claros cedo, no auge desse ímpeto de se diferenciar e de se rebelar e de questionar quase tudo, vai ser bem difícil negociar essa questão básica, né? Esses papéis familiares, né? É bom que eles sejam definidos antes, porque o papel dos adolescentes é se rebelar, é questionar, é responder, eventualmente bater uma porta, eventualmente ser grosseiro. E eles são seres horríveis porque eles fazem isso? Não, eles estão tentando encontrar o lugar deles no mundo. E o lugar deles no mundo, às vezes, será muito diferente do lugar de onde eles vieram, muito diferentes dos valores que eles receberam em casa. Eu não estou falando de valores de certo e errado, não estou falando de honestidade, mas a visão de mundo, às vezes, de uma pessoa, aquilo que é a verdade íntima, profunda dentro dela, é muito diferente do que o que ela escutou em casa, né? Então, a gente precisa, dentro de uma certa medida de
preferência mantendo uma certa cordialidade, educação e respeito, permitir que nossos filhos sejam quem eles são, mesmo que a gente não ache que isso é o mais lindo, o mais bacana, o mais correto, né? O que você queria ser quando crescesse, quando você era muito jovem, né? Você se permitiu buscar o seu sonho? Você vai obrigar o seu filho a fazer o que você acha correto porque você, na verdade, não teve coragem de seguir o seu destino, né? Aquilo que você sentia que era o chamado, que era o seu lugar no mundo? Ou você vai pressionar o seu filho para cumprir uma tarefa ou para ser alguém que você desejava ter sido, mas o seu filho não tem um pingo de interesse nisso, né? Você vai querer que a sua filha seja alguma coisa que você desejava ter sido, mas que não foi por algum motivo, algum tropeço na sua trajetória, ou por medo, ou por pressão da sua própria família. Então, não é fácil, nem ser adolescente, nem lidar com os adolescentes, porque eles são sim questionadores. Então, às vezes pais muito autoritários ficam muito chocados como é que aquela criancinha que era tão obediente, tão bem comportada, tão bem enquadrada dentro dos valores da família, de uma hora para outra, sei lá, bota um piercing, pinta o cabelo de uma cor esquisita, ou o menino tem um namorado, a menina tem uma namorada. Meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Meu Deus, os meus valores não incluem essas possibilidades, e o que eu faço agora? Se vira. Você, como adulto, faz o melhor possível para compreender, né? Se você é mãe ou pai ou cria um adolescente de qualquer lugar que seja, lembra que você ama essa pessoa, sobretudo, né? Procura restabelecer os laços, né? Restabelecer as identidades, aquelas coisas que são comuns dentro desse grupo familiar, e julga o mínimo possível, respira fundo. Essa porta que o jovem bateu, e essa braveza e a rebeldia e os gritos, isso vai passar, né? Além de tudo, tem hormônios circulando dentro desse organismo e estimulando a pessoa a brigar, a questionar, ou a se fechar, ou a chorar muito. Eu era uma adolescente que chorava muito, né? Hoje em dia eu não sou uma adulta tão chorona, mas eu me lembro perfeitamente da sensação de uma intensidade que eu não sabia o que fazer com aquilo. Então aquilo vazava e eu ficava ali desamparada num lugar muito sofrido, às vezes muito solitário, com a sensação de que ninguém no mundo ia me entender, ou talvez um amigo ou uma amiga. Felizmente tive amigos maravilhosos que me acompanharam, que em algumas circunstâncias foram os únicos que souberam de algumas situações que eu estava passando, que não havia a menor possibilidade de eu compartilhar com os meus pais, nenhuma, né? Tem coisas que eu vivi que os meus pais jamais ficaram sabendo, minha irmã jamais ficou sabendo, só alguns amigos que poucos puderam me apoiar naquele momento, porque eu não teria coragem de contar. Então, assim, eu me lembro muito bem disso. Então, se um filho meu não quer se abrir, eu fico sofrido um pouco, porque, enfim, eu gostaria muito que ele pudesse confiar em mim, mas eu entendo perfeitamente como é que é. Eu lembro perfeitamente a sensação de não acreditar que o adulto seja capaz de me ouvir, ou me compreender, ou me dar a mão, ou me apoiar, ou me ajudar numa situação muito difícil sem julgar o que eu fiz, ou o que aconteceu comigo, ou o que eu vi, ou o que eu vivenciei. Então, assim, se você se lembra da sua adolescência, se você é adulto, procura ter mais o coração mais aberto, né? Uma posição menos crítica, né? Porque se a gente sobreviveu à adolescência e chegou à vida adulta de uma maneira mais ou menos feliz e satisfeito com quem a gente é porque a gente atravessou esse período e não foi fácil para a maioria das pessoas. Alguns não foram bem comportados externamente, outros sofreram calados, outros, sei lá, milhares de possibilidades, né, de como a gente atravessou esse período, para quem já passou dessa fase, mas não existe certo e errado, né? Se você conseguiu atravessar essa forma, conseguiu se transformar num adulto razoavelmente conectado com quem você é na profundidade lá da sua natureza, nossa, que incrível, né? Então, se você está falando do ponto de vista do adulto que olha o adolescente, estende a mão, tenta ajudar. Se você não é pai dessa criatura, mas você está próximo e está vendo o sofrimento, tenta conversar. Quem sabe ele não consegue se abrir com os pais dele, mas escuta você. Às vezes é um sobrinho, sei lá, é um amigo do seu filho que você pode
conversar, mesmo que seja informalmente, se ele souber que ele está sendo ouvido e enxergado, talvez você já possa fazer a diferença na vida dessa pessoa, né? E se você está atravessando algum momento muito difícil na sua juventude, busque ajuda. Tem sempre alguém que pode te estender a mão, um amigo mais compreensivo, um parente não tão próximo, né? Mas, por favor, não viva a sua solidão e o seu desamparo sozinho, sozinha. Busque ajuda, porque parece uma bobagem, mas passa, né? Se você procurar ajuda, aguentar um pouquinho mais, as situações muito intensas e muito dramáticas possivelmente vão se ajeitar de alguma forma, ou você vai fazer as transformações necessárias para encontrar as saídas que você eventualmente não está vendo agora, e talvez você consiga vivenciar a questão que você está atravessando de uma forma mais serena com o passar do tempo. E tomara que tenha alguém para te apoiar, tomara que tenha alguém para te dar a mãozinha quando você achar que está muito difícil, muito penoso. E você, como adulto, tomara que você possa estender a mão, né? Para os adolescentes que te cercam, para você escutar e lembrar de como isso pode ser difícil e penoso e como é importante ter um olhar mais condescendente, mais generoso, mais afetuoso, em vez de apenas julgar e dizer, ai, que saco essa pessoa rebelde, ai, que chatice esse questionamento, né? Essa fase pode não ser tão penosa para quem está vivendo e para o adulto que acompanha. Boa sorte.